E aí, pessoal, começando mais uma edição do All Connected, podcast aqui do Grupo Eletrolar para falar de todas as tendências relacionadas ao mundo do varejo. Sou Igor Lopes, você está me acompanhando aqui. E agora, corta para geral, vamos lá. A gente está falando de um tema que é super interessante e super quente hoje no mundo do varejo, né? A gente tem falado bastante de retail media, mas dentro de retail media, né, as possibilidades são inúmeras. Aqui a gente vai conversar muito sobre afiliados. Eu acho que é algo que muitos varejistas, né, que estão aí do outro lado já vivem no dia a dia, né? Mas esses dois que estão aqui na mesa entendem bastante sobre o assunto e a gente vai conversar mais sobre isso. Agradeço demais a presença aqui da Heloísa de Santos, Team Leader Account da Ewin. Prazer ter você aqui, Elo. Um prazer, obrigada pelo convite, Igor e Eletrolar. Estou muito ansiosa para trocar essas conexões aqui, contar um pouco do nosso dia a dia, falar de estratégia e, consequentemente, aumentar o alcance do mercado com vocês. Perfeito. Também, Marcos Souza, diretor de desenvolvimento de parcerias da Ewin. Também prazer ter você aqui com a gente, Marcos. Igualmente, Igor, obrigado, muito feliz de estar aqui hoje e difundir essa mensagem, né? Acho que o marketing de afiliados traz muitas soluções para a indústria, para o varejo, e bora falar sobre como usar isso daqui durante a Black Friday. Não, ótimo. Black Friday, eu acho que é o momento principal aí, né? Mas quando se fala de afiliados, isso não é algo novo para o varejo, né? Acho que está todo mundo bem acostumado com isso, mas mudou muito de uns tempos para cá. Sim, muda bastante, né? A AIM, especificamente, ela começa a operar aqui no Brasil em 2011, mas o mercado de afiliados, ele tá ali entre 2000 e 99, né? Quem começa com esse modelo é a Amazon, mas se a gente faz um retrospecto bem rápido do que foi o mercado, do que é o mercado de afiliados no Brasil, a gente vê uma evolução muito grande. Começa com uma coisa muito, uma renda complementar, né? Você tem um blog, você quer fazer uma renda extra, veicular alguns produtos. Hoje a gente tem grandes empresas, né, utilizando o marketing de afiliados, de fato, como centro estratégico da forma de operar dessas companhias, né? Então, ligando, de fato, essas empresas a grandes marcas, a grandes e-commerces. Então, sim, mudou completamente. É um mercado muito maior. A gente vê um crescimento ano após ano, mas também muito mais profissional. Acho que essa é a grande diferença. E só para explicar a diferença de vocês assim na empresa, né? A função de cada um. Vocês são complementares ali dentro. Exatamente. Né? Você cuida mais dos clientes, você cuida mais de parcerias ali. Exatamente, dos afiliados. Dos afiliados. Você está na mídia, você está no cliente. Exato. Eu trabalho com todo o time que atende o anunciante. Então, quando o anunciante tem a necessidade de quero vender mais, quero trazer mais usuários novos, quero falar de ticket médio, ele fala comigo. Isso. Mas quando eu preciso do parceiro para fazer tudo isso acontecer, entrega, né? A gente fala com o Marcos e com o time dele. E quando eu falo do seu lado, assim, né, Elo, o cliente, qual que é a grande questão dele? Ele quer vender mais, obviamente. Claro. Mas aí ele deve ter dúvidas do tipo, beleza, eu vou investir isso aqui, como é que vai ser meu retorno? Como eu vou mensurar toda essa estratégia que eu vou fazer? E principalmente quando vai com influenciadores, tem um ponto aí que é intangível, né? Que é o alcance, Exato. Enfim. De repente o cara não vai performar em números, não vai ter a venda ali, mas tem todo um outro ganho para a marca. Sim. Como que é essa conversa com os clientes ali? Igor, é muito engraçado, porque nos meus 6 anos de empresa, eu sempre ouço diferentes desafios, mas sempre estão relacionados com GMV. Eu quero aumentar minha receita. Mas nos últimos anos eu venho percebendo e reforçando com os anunciantes a importância de ter outros KPIs. Então, KPIs como ticket médio, aumento do ticket médio, aumento do ticket de taxa de conversão, aumento de novos usuários, falar sobre margem de produto e categoria. E quando a gente fala de afiliação, a gente começa a falar, então, de uma mídia que permite ter um ROI fixado, porque você paga comissionamento para todos os parceiros por venda aprovada. Então, a gente começa a falar já de venda aprovada, CPA. E com isso, quando a gente fala sobre o mix de afiliados que a gente tem dentro da Ewin, a gente pode falar de influenciador, que é topo de funil, mas com uma visão last click. Legal. O mesmo também, cashback, que é final de funil, mas ainda mais como final de funil. Então, isso amplia o formato das nossas estratégias. Com isso, eu consigo ser muito mais assertivo em estratégias que podem garantir o ROI, porque a gente já sabe que o nosso canal, ele tem essa fixação, e aí tem a inteligência do anunciante de saber qual é a métrica que ele quer atingir. E isso a gente faz o direcionamento com cada vertical de afiliados. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, Elo, eu tenho uma dificuldade muito grande com o ticket médio. O que a gente pode fazer para alavancar o nosso ticket médio de um e-commerce? A gente, obviamente, vai sentar internamente, vai entender o que faz sentido, mas uma das ideias é conversar com afiliados influenciadores. Influenciadores, como a gente sabe, é sempre muito topo de funil. Mas quando a gente associa dentro de afiliação, ele consegue ser last click. Então, quando a gente percebe em cases internos,
quando a gente percebe anunciantes que têm programas de influenciadores, nichados para influenciadores, e anunciantes que têm outros tipos de afiliados no programa, o ticket médio é 50% maior com influenciadores. Então, assim, a gente consegue trabalhar com influenciadores, mas, assim, a gente também pode começar a trabalhar, por exemplo, com cashback. E eu acho que tem uma coisa legal de vocês, assim, vocês têm muito dado. Exatamente. Né? E dados, inclusive, da concorrência. Então, de repente, alguém quer vender uma geladeira, você sabe como que o concorrente teve de resultado, Sim. né? E você pode usar esses insights para poder trazer para cá. Eu tenho um caso que eu conheço, assim, de uma empresa que é como vocês, né? Mas aí ele tem ali a base de clientes. E aí ele sabe, por exemplo, quando você cruza essa base de dados, porque você falou de novos clientes, eu lembrei disso. Você cruza a base de dados, você sabe que o cliente da Adidas nunca comprou na Aramis. Sim. E aí, na hora que você faz determinada ação, você fala, você comprou um tênis, então você ganhou um cashback para cá. Então você consegue fazer esse cruzamento de clientes que têm perfis semelhantes e que podem querer comprar numa outra loja que ele nunca experimentou. Acho que hoje em dia a gente chega nesse conceito de hipersegmentação, né? Aí em si ela não sabe quem é esse usuário, mas os afiliados sabem, né? Então, player de cashback, hoje dentro do nosso portfólio, como a Lolo trouxe, a gente vai ter todo tipo de afiliado, vai desde um influenciador, um micro, um nano influenciador que fala de um nicho muito específico, até um grande banco, né? Tá atuando como um afiliado. Também. Que é uma mídia. Exatamente. Acho que afiliados é importante. O que é um afiliado? É uma pessoa física, é uma pessoa jurídica que consegue se comunicar, que consegue de fato promover uma marca, um produto, um determinado e-commerce. Então isso amplia nosso horizonte de possibilidade ao infinito, né? Então, e alguns desses parceiros, eles conseguem cada vez mais, e a gente vê até afiliados mais simples, né? Influenciadores caminhando para cada vez mais entender e buscar mais informações de quem é meu cliente, com quem que eu estou conversando, como eu consigo, de fato, fazer um upsell baseado no que ele comprou. Poxa, eu tô vendo que esse usuário, ele compra um produto. Às vezes a gente brinca em coisas mais elementares. Quem compra um tênis precisa de meia nova, né? Quem compra uma TV pode querer uma soundbar, né? Então a possibilidade ela é infinita dentro do mundo de afiliados. Então, quando eu fiz a primeira pergunta, que, né, o que mudou nesse mundo é porque eu sou da época de sites de nicho, né? Então, assim, Canaltech, Tecmundo, meu mundo de tecnologia. E todos eles trabalhavam com afiliados desde sempre, e era uma fonte de renda muito, muito grande, assim. Mas é porque ali você conseguia entender, mesmo antes todo esse hype de dados, inteligência artificial, que o público que estava ali gostava de tecnologia. Então, se eu colocasse um afiliado de celular, ia performar bem. Se colocasse um afiliado de meia, de um livro de historinha para criança, talvez não, né? Então, assim, era muito fácil entender qual era o público, de uma maneira muito mais genérica, né? Hoje você tem muito mais capilaridade, muito mais o 1 a 1, mas você conseguia entender e tinha essas mídias, né? Eu falo tinha no passado porque a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? Como que esse modelo tá em dificuldades. Mas hoje, quando você vai para mídia, como vocês falaram, pode ser qualquer um, pode ser uma influência pequena, pode ser uma influência grande e tal. E vocês ajudam também, aí é no seu caso, né? Você ajuda essa mídia a entender quem é esse público dela? Sim, a gente tem diversas informações, né? A audiência é mais difícil, né? Isso cabe ao afiliado, porque o papel da Aon é de fato mensurar, né, e dar as informações sobre a transação. Então, a gente consegue ajudar esses afiliados a começar a entender quem são essas pessoas baseado no comportamento de compra. Então, a gente vai disponibilizar para esses afiliados informações como qual é o produto que ele comprou, qual é o nicho, qual que é o segmento. Então, a gente tem hoje em diversos anunciantes informação literalmente do basket, do carrinho. Então, se o usuário ele compra um celular e uma capinha e alguma outra coisa, a gente consegue mostrar isso para o afiliado. Isso permite com que ele afunile e direcione melhor ainda a própria comunicação dele, né? Então, como a gente brincou, eu tô vendendo muito tênis, será que não é hora de eu começar a promover uma meia? Exatamente para tentar aumentar e garantir uma conversão maior? Mas sim, a gente tem uma plataforma, essencialmente aí uma plataforma Martech, né? A gente é uma plataforma que vai entregar diversos dados brutos, diversos insights para os afiliados, sempre com o objetivo, de fato, de, né, atingir os objetivos dos anunciantes. E hoje qualquer um que entrar no site da Aon pode se cadastrar lá para ser uma mídia, pode ser afiliado? Sim. Exatamente. Às vezes é legal a gente comentar isso, né? Teve até recentemente a fala do CEO da Unilever, que ele quer ter um influenciador em cada um dos CEPs do Brasil. A gente vê dessa forma, né? A gente tem influenciadores, às vezes, que tem 100 seguidores, mas ele é de uma região que ninguém fala com aquela região, então isso cria uma identificação. A gente vê pessoas, às vezes, que tem um grupo no WhatsApp com a família dele, e ele se tornou uma mídia. Todo mundo hoje que tem uma influência, que tem um Instagram, que tem, né, que
Essa conversa, de fato, pode ser uma mídia. Então, sim. Se eu pudesse até agregar, aqui a gente tem um programa que é dedicado para estudantes. Exatamente. O estudante, ele é um afiliado que vende determinada marca do mercado. Para base dele de estudantes. Então, assim, literalmente pode ser qualquer tipo Exato. de E às pessoa. vezes, esse caso é interessante porque às vezes a gente pensa, nossa, mas é um estudante, né? A gente tem aquele estigma de o estudante estar pagando a faculdade na dificuldade. Mas, pô, gente, todo mundo está consumindo. A gente tem alguns cases dentro desse programa. Assim, é sobre influência, é sobre alguém se comunicar num determinado momento da vida, né? Você Isso tem dados gera. nesse sentido, a questão de influência? Assim, a pessoa compra mais baseada no que o amigo falou ou no que a pessoa próxima... Porque, assim, tem influência e influência também, né? A influência da Com pessoa que é certeza. próxima, a influência que é técnica, que você confia, e a influência que é a Virgínia. Exatamente. Vocês têm dados nesse sentido? Tem, recentemente, bem essa semana, a gente publicou um artigo falando sobre micro e nano influenciadores, que são influenciadores que chegam a atingir 18 de ROI. O que é isso? Então, se você, para cada real investido, você vai ter um retorno de 18. Por que isso acontece? Um influenciador pequeno, ele cria uma identificação muito grande. A Virgínia, por exemplo, acho que você cita, ela é uma celebridade, ela tá ali mostrando a vida. Óbvio que as pessoas têm curiosidade, têm interesse, mas quem tá no nível, né, de criar essa identificação? Então, quando a gente pega uma estudante, por exemplo, a gente tem um case super famoso dentro daí, entre os anunciantes, que é uma estudante da USP, assim, regular. Você olha o Instagram dela, não tem nada demais. Mas é sobre isso. Quantos outros estudantes não estão naquele estilo de vida, né? Naquele momento da vida, isso permite identificação. E aí, é uma mídia com alta influência, né? Ela permite você... Ela fala, pessoal, olha, comprei esse produto, olha que legal. Se vocês estiverem procurando, compra também. E do lado de anunciantes, cada vez mais eles querem trabalhar com afiliados nichados. Exatamente. Porque o afiliado nichado, ele tem a tendência de influenciar o usuário para comprar um produto que até então no e-commerce não é tão relevante. Então, ele acaba tendo outra fonte de mídia que traz uma outra categoria, uma outra margem, um outro foco, diferente do e-commerce tradicional da linha ali que vende os produtos e as categorias convencionais. E você falando isso, eu só fico pensando no tanto de perfil que eu sigo só de coisinha besta do Shopee, por exemplo. Pois que é é. divertido, e no final das isso. contas você acaba fazendo aquela compra ali Pois por é, impulso, né? exatamente. Com certeza. A gente tem um case também de um afiliado que ele era nichado em fraldas. Então fazia muito sentido para o público Sim. mamães e, consequentemente, um dos nossos anunciantes varejistas representava 60% da venda de fralda deles no nosso canal. E qual outro canal que a gente pensa tradicionalmente conseguiria fazer isso? É só alguém que é realmente nichado. Mas eu fico pensando assim, no caso do cliente, né? Putz, mas eu vou ter que trabalhar com esse monte de gente, e esse monte de gente usando a minha marca, e eu não tenho controle. Esse trabalho acaba sendo feito por vocês, no final das contas. Sim. Né? O nosso trabalho no dia a dia é ter esse controle, é garantir, primeiro, as comunicações fluidas do anunciante para a rede toda e, consequentemente, garantir que tenha as regras corretas dentro de cada programa. Não compra de palavras, por exemplo, no Google, ou identidade visual correta, veiculações com um banner, por exemplo, em um banco, que sejam de acordo com a identidade visual. Então, esse é o nosso trabalho no dia a dia. Além de, obviamente, ter toda a questão estratégica, tem sempre o operacional para sair tudo certo e tudo alinhado. Mas tem que entender que em algum momento vai dar um ruim, né? Assim, também, das minhas épocas acontecia. É o jogo de cintura do dia a dia. Smartphone. O cara tá fazendo campanha para um smartphone marca X, mas tá tirando a foto no espelho com Y, né? Isso é muito importante, tem que tomar muito cuidado. A gente sempre preza por isso, mas assim, pode acontecer, mas tá aí do nosso lado também de ter esse alinhamento prévio e tomar esse cuidado para garantir isso. E voltando, né, na pergunta, o que mudou nesse mercado? A profissionalização. Eu tenho 10 anos de Awin. O tipo de afiliado e talvez o acesso à informação permite com que o afiliado rapidamente seja aderente às regras, né? Ele seja compliant a tudo que Ele já entende hoje esse mundo digital, né? Entende. É muito interessante isso. Então, a gente vê às vezes, não, obviamente não intencionalmente, mas você descolava da marca, desfigurava o logo. Hoje em dia, isso daqui... tá longe de ser um problema que a gente tem que lidar. Mesmo um afiliado que acabou de entrar, é porque existe uma difusão muito natural do modelo de afiliados. Então, ninguém acorda no dia e fala, hoje eu vou me tornar um afiliado. Normalmente você é impactado de alguma forma. Seja no seu Instagram, seja no grupo da família. Fala, que é isso? Que interessante. A gente recebe muitos clientes falando, eu vi no link lá, eu fui procurar, vim falar com vocês. Então, essas pessoas, elas já
tem um nível de profissionalização fantástico, né? Que é normalmente uma preocupação da marca, às vezes, quando vem atrás de um modelo de afiliados, é como que vocês fazem isso? É sobre educação, é sobre conversa, é sobre parceria. Né, e eu acho que do lado do público também mudou um pouco esse perfil também, né? Porque assim, antes eu entrava no site, tinha afiliados, pra mim aquilo ali era perturbação. Né? Hoje no Instagram, nas redes sociais, não sei, eu pelo menos tenho uma predisposição a ver e clicar no comprar. Acho que você entra ali sabendo que você está sendo, né, bombardeado de produto o tempo todo. Eu percebo assim, não sei, posso também dar sua opinião, Marcos, mas depois da pandemia, durante a pandemia, a gente sentiu que o mercado também ampliou muito. Como teve a questão de renda extra, eu preciso encontrar uma nova forma de sobreviver, essa visão do usuário também mudou. Porque agora eu tenho diversos afiliados dentro da rede social que podem trazer o tipo de produto que eu estou procurando de uma forma diferente e que eu aceito mais. Até então, acho que a gente não aceitava muito porque talvez não estávamos tão acostumados. Então, eu vejo que a pandemia também ajudou nesse processo de tanto do usuário quanto do afiliado, até da marca entender como o canal funciona e como ele pode ajudar estrategicamente. Concordo. E eu acho que o perfil, o comportamento do usuário, ele muda, né? Acho que você fala, antigamente eu olhava, aquilo gerava até uma certa repulsa, né? Então, eu acho que a publicidade, né, principalmente olhando para afiliados, ela evolui. Então, a gente vê cada vez menos intrusiva e buscando cada vez mais assertividade, né? Que é a hiperpersonalização. Se eu vou ficar mostrando um monte de banner e publicidade para o meu usuário, ele vai fadigar. Ele vai, talvez, gerar desengajamento com o meu conteúdo, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, para influenciadores, a gente vê aquilo cada vez mais conversando com o conteúdo que aquele influenciador quer. Hoje é muito fácil você entender o que é uma publi, aquela publi clássica, né? De, sei lá, eu falo sobre um tema, do nada tô falando sobre um tema... Com uma linguagem que não é sua. Exato, exatamente. E a gente vê os anunciantes querendo fugir disso. Como que eu encontro... Mas a controvérsia, você quer fugir, mas também... Ainda é útil, né? É aquela coisa, enfim. Exatamente. Mas é uma evolução. É uma evolução. A gente tá vendo, acho que essa transição no mercado para uma coisa mais orgânica, de fato, né? Que conversa. A gente tem diversos cases ali, tem alguns afiliados, né? Que são de grupos de ofertas, criando conteúdos altamente engraçados, porque... essa é a identidade deles, né? Obviamente, talvez vai ter marca que não vai falar, não, eu não quero que minha marca tenha esse tom. Mas para muitas outras, a gente teve um case super interessante com os afiliados do Nordeste, falando com a Martins Atacado, que é uma loja bem regional. Bem parceiro da Eletrolar. Eles na loja, com um tom muito engraçado, para gerar experimentação, para gerar visita. Aquilo foi um case super divertido, que faz sentido para a marca, né? Então, tem isso. Acho que o nosso papel é encontrar a parceria correta para a visão de cada um desses anunciantes. Desculpa te interromper, mas só para agregar aqui também, um case dos nossos clientes, Grupo Casas Bahia. Ele é um parceiro nosso de muitos anos e foi um dos anunciantes que decidiram splitar, né? Dividir os programas, pensar um programa dedicado em cashback, cupom e um dedicado para influenciador. Eles falam, eu quero que o afiliado personalize do jeito dele. Exato. Eu quero que ele venda air fry do formato dele. Se ele quiser fazer um frango durante o vídeo, tá tudo certo. Eu não quero ter o script ali tradicional, padrão, porque isso traz exatamente isso, a identidade do afiliado, e a Casas Bahia acredita que esse é o formato ideal para se vender mais com afiliação. Esse é o novo mundo. Assim, tem que entender. Da autonomia, né? Vocês estão falando, eu tô lembrando do episódio que a gente gravou aqui com a diretora de marketing, a Estela Colucci, que é diretora de marketing da Motorola. Ela estava falando exatamente isso, de como que ela tem trabalhado cada vez mais também a localização, assim, putz, você fica muito pensando com essa cabeça Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. Quando você vai para uma cidade do Nordeste, ou uma cidade do interior, enfim, e você abraça aquela cidade, as pessoas se sentem pertencentes. Né? É a mesma coisa, você pegar um influenciador ali, tipo, pô, ele tá falando comigo, né? E aí a conversão acaba sendo muito maior, é provado por números. Exato, tem um case legal também, Favoritos Renner, que é um programa de lojas Renner, focado em influenciadoras, né? E a gente vê que às vezes um conteúdo, elas fazem visitas às lojas, né? O que a gente chama, como que é o nome? É aquele fitting room, que é provador. Exatamente, sim. Provador, né? E a gente vê que quando uma menina ela vai numa loja
do Rio Grande do Sul, aquilo gera um senso de pertencimento de, olha, ela vai no mesmo shopping que eu frequento. Exatamente. É completamente diferente. Então tem essa autonomia que se dá ao afiliado, ela gera muito valor na percepção do usuário, porque se torna autoral. Super. A gente está falando muito de afiliados, afiliados e influenciadores, mas tem todo um outro mundo, né? Que foi onde a gente começou a falar, na verdade, que é de cashback, que é de cupom. E aí eu vejo, aí vocês têm cases também de grandes empresas que estão fazendo isso. Vocês citaram bancos, por exemplo, né? Exatamente. Eu mesmo sou cliente desse case de vocês, assim, cara, apareceu um cashback de Uber, na hora eu tô comprando. Apareceu um cashback de Airbnb, na hora eu tô comprando. Garanto ali o cashback porque eu sei que eu vou usar em algum momento, né? Então, assim, é algo que se fideliza também. Com certeza. A gente vê uma evolução muito grande no cashback, né? Acho que assim como o mercado de afiliados, se a gente voltar ali uns 7, 8 anos, o que acontecia? Era um cashback baixo, válido para todo site. A gente vê isso evoluindo. Há uns 5 anos atrás, a gente chegou a nível de categoria. O que isso é importante para o e-commerce? As margens são diferentes, em categorias são diferentes. Hoje a gente vê cashbacks a níveis de SKU. Eu vou fazer um lançamento de um produto, eu consigo, de fato, não canibalizar meu preço, né? Então o usuário ele faz o pagamento de preço cheio do meu produto, então isso também permite o posicionamento estratégico da marca, do produto, mas eu consigo ser extremamente agressivo no cashback, né? Porque é uma empresa parceira. A gente tem alguns cases bem legais, acho que algum que foi muito importante para o mercado, para elevar de fato o mercado de cashback, é o do Banco Inter. Há alguns anos eles fizeram uma ação chamada Interday, que ocorre todos os anos, foi no 7/7, né? Basicamente eles preparam toda a base deles, eles fazem mídia na TV, no YouTube, para falar, olha, se prepara que a gente tem um dia de ações muito especiais. Isso deu tão certo que isso se torna um case pra gente também, mas a gente pensa naturalmente no efeito por anunciante, que é extremamente positivo a nível de GMV, a nível de incremento do ticket médio, mas pro próprio Banco Inter é interessante porque são 24 horas que eles conseguem angariar 1 milhão de novos usuários, que eles querem ganhar esse cashback, né? E de fato, ali a gente vê basicamente uma ruptura no mercado. A partir disso, a gente vê mais anunciantes, outros bancos olhando. Isso daqui tem um valor muito grande pra gente. E nesse ponto, como que essa conta fecha? Porque assim, eu vou fazer um merchan aqui. Tem uma newsletter pra mim que é uma newsletter que eu abro todos os dias, que é do site Melhores Cartões. Sim. Porque sempre vem ali os cashbacks todos, não só do Inter, como de vários outros também. E ali eu vejo, né? Você vai avaliando ali, beleza, hoje o cashback tá de 6%. Não vou pegar, não. Porque vai chegar, porque eu sei que em algum momento vai chegar o de 10%, né? Então você já começa também a ter essa noção do que é o cashback melhor para você em determinada empresa e tal, né? Como que essa conta fecha? Porque 10% de desconto no Uber, né? E o jeito de todo mundo pagar ali, fechando a conta, né? Sim. E se eu pego 10% no caso do Uber especificamente, 10% do cashback, mais 10% porque eu sou Uber lá, sei lá, aquela assinatura lá que te devolve o Uber dinheiro One, também, né? Isso. é 20% a menos no valor da corrida. E aí, como é que fica? Para anunciantes, vai depender muito do tipo de segmento. Quando você fala de um anunciante de D2C, obviamente que ele tem uma marca ali, uma margem maior do que um varejista. Então, quando ele fala de Samsung, LG, Electrolux, você consegue trabalhar um cashback mais agressivo, porque você tem uma margem melhor, então você Porque você está comprando direto também com ele, né? você não tem intermediário. Você é o produtor. Aham. Então, você consegue praticar uns 20% de cashback e a sua margem fica ok. Mas quando a gente começa a passar para varejista, para fashion, para outros segmentos, isso fica um pouco mais Difícil. deficitário. Então, e a nossa solução é sempre trabalhar com nível de categoria ou até nível de SKU. Com isso, a gente faz com que essa ação de cashback ela se torne rentável. Ela é toda calculada para que ela seja realmente rentável na linha de categoria. Isso é muito vantajoso, porque não é somente trazer o GMV, mas é como trazer o GMV de uma forma mais rentável, tendo uma margem positiva e, consequentemente, melhorando ali a vida útil tanto do usuário quanto do e-commerce. Então, assim, na nossa jornada do dia a dia, a gente sente muito isso, essa necessidade. Então, por isso que foi um desenvolvimento que a gente levou para o time de publishers para, junto com os afiliados, ter esse desenvolvimento. Mas também, o que a gente vem sentindo é a questão das fintechs entrando neste mercado. Então, assim, ótimo ter os por cashbacks, que a gente trabalha há muitos anos, mas as fintechs, elas trouxeram uma
um diferencial de usuário. O usuário que talvez não comprasse naquela categoria, naquele e-commerce, ele passou a comprar por conta do cashback. É igual você falando, no Inter eu compro o Uber, mas talvez você nem comprava antes porque você nem sabia do cashback. Sim. Então, a gente vê essas duas diferenças. O cashback com o ticket, com o percentual muito alto é muito valioso para ter aquele senso de urgência. Então, eu só vou comprar agora porque tá 20%, eu não vou ter mais. Mas também o outro lado de como ser estratégico para o anunciante em nível de categoria e SKU. Então, eu vou alavancar uma categoria, por exemplo, infantil, que eu tenho uma margem muito boa, mas uma saída que representa 10% do meu e-commerce, mas nesse dia ele vai representar 40%, porque eu fiz uma ação com Banco XP, Banco Inter e assim por diante. Complemento do seu lado? Tenho, né? Normalmente a gente pensa na atuação de afiliados, né, no benefício para e-commerce, mas novamente, quando a Elo cita bancos, fintechs, existe um interesse. O que um banco faz? Ele é um banco, ele vende seguro, ele vende empréstimos. Quando eles adicionam a camada de marketplace, de loyalty, isso daqui tem um efeito de fidelização. A gente tem algumas ações, por exemplo, hoje está rolando uma ação, né, entre um banco e um D2C, onde a gente está chegando a 30% de cashback em televisores, lançamentos. Verdade, eu estava falando do outro, dos esportes. Também temos outro com o Banco do Brasil e esportes, mas enfim, depois o que acontece? Como o banco, esse parceiro, ele tem esse interesse de fomentar essa base, algumas vezes o cashback também é parte do investimento de marketing do banco. Então, talvez desses 30%, 25% vem do e-commerce, da indústria. Qual o custo de aquisição do cliente dele? Exatamente. Né? Às vezes 5%, 10% do próprio banco. Por isso que a gente vê uma transição e, né, antigamente era comum você ver cashback, um cashback agressivo era 5%. Hoje a gente está falando de 30% para uma TV. Você citou o Banco do Brasil por várias vezes, eu quase abri conta no Banco do Brasil por conta de cashback. Deveria. Verdade, mas aí eu seguro no Inter, porque depois aí vem aquela outra briga também do banco. Ele vai ter que fazer você usar aquele banco como sendo o primeiro, porque não adianta nada também você abrir a conta e não ter ele como a primeira opção. Eu confesso que eu tenho vontade de abrir no Banco do Brasil, porque os percentuais também são muito agressivos. São muito bons, e eles dão até, acho que 5% a mais quando você tem um cartão. Então, assim, essas estratégias também alavancam e impulsionam. Eu preciso falar que eu tenho conta em todos os bancos. Boa. Mas assim, falando dentro desse público nosso, né, de varejo B2B, como que eles podem tirar melhor proveito disso? Ou como encontrar vocês? Ou como ter ideias para poder fazer isso acontecer da melhor maneira? Sim. Assim, o que eu vejo que poderia contribuir aqui, ter sinergia com o público, verba cooperada. Assim, tem muito varejista que absorve essa verba cooperada de uma indústria para investir ainda mais no seu varejo. Então, tem ações que a gente já consegue triangular com influenciadores ou até mesmo com sites de cashback que a indústria paga por esse investimento. Então, o seu ROI se mantém muito saudável, você tem um investimento adicional dentro do seu mês e, consequentemente, um pico maior de GMV, porque você teve visibilidades pagas, que não sai do seu bolso propriamente dito. Então, vejo como uma vantagem que ainda é pouco explorado e eu vejo que tem muita oportunidade, porque a gente pode falar de todos os segmentos, cosméticos, fashion, o próprio D2C ali da indústria, alimentos, que é algo que a gente tem ali muita aderência e poderia trazer para o e-commerce. Acho que de forma... A gente vai sempre encontrar um afiliado para promover uma marca, né? Seja uma indústria, um e-commerce, né? E isso permite, né, que a indústria, que essas marcas, elas ampliem a atuação delas. Hoje, talvez, eu sei que tem indústrias que usam a mesma estratégia faz 20 anos, faz 30 anos, né? E reclamam de, o crescimento não vem, né? Eu tô cada vez perdendo o market share no mercado. Cara, cabe a você olhar com uma ótica diferente. Afiliados é um canal extremamente rentável, né? Acho que é um ponto que muitas vezes eles pensam, é muito custo. Não, você só vai ter custo, investimento na nossa ótica a partir do momento que existe uma venda feita, né? Então, isso traz uma segurança muito grande de você testar, de fato, um modelo de negócio de marketing de afiliados.
Legal. E a gente está falando aqui de um momento, né, que a gente está chegando, de Black Friday, de Natal, é um momento de muito aquecimento, de que as pessoas realmente estão no momento de compra, estão dispostas a comprar. Não só para ela, como para o filho, para o parente, para o pai, para o amigo, para papagaio, para todo mundo, né? Como surfar essa onda? Porque também é um momento que os custos de anúncio, por exemplo, ficam mais altos, né? Então, assim, tá todo mundo disputando o mesmo espaço e a mesma atenção. Sim. Do lado de anunciante, cada vez mais eu venho percebendo que nunca foi a semana, nunca é a Black Friday, nunca é a semana da Black Friday, É o mês nunca é o inteiro. mês, é quase outubro, final de outubro. Todo mundo vem antecipando. Todo mundo vem antecipando. E assim, faz sentido antecipar porque o bolso do consumidor é único. Então, se ele vê essa oferta no primeiro dia de novembro, ele vai comprar, ele não vai deixar lá para o dia 30. Obviamente que existem estratégias muitos dos anunciantes que eu ouço a gente faz por lotes, por categoria, enfim, SKU, tudo bem, mas assim, é sempre bom antecipar e, consequentemente, garantir também estratégias em conjunto com o seu calendário. Então, o seu calendário de novembro vai estar estrategicamente com categorias. Por que você não associar a sua ação com influenciadores, com cashback, junto com com esse calendário para potencializar os resultados? E você tem que aproveitar esses slots de acordo com o seu calendário, porque se você não fizer, seu vizinho vai fazer. Mas daqui a pouco a gente vai chegar naquele momento de, sei lá, começar a ter ovo de Páscoa no supermercado em carnaval. Porque todo mundo tá antecipando cada vez mais, assim. A gente já começa a ver isso na Black Friday, é o que você acabou de falar em outubro, né? Eu lembro que na minha primeira, essa vai ser minha 10ª Black Friday, né? Atuando diretamente com marketing digital de afiliados. E eu lembro que quando, em 2015, de fato, era a semana, era concentrado no dia, né? Eu lembro o comportamento no próprio escritório, nas pessoas acumulando os boletos daquele dia. E a gente viu alguns players começando o conceito de Black Week, Black November, e é isso, tá cada vez mais difundido. Isso traz naturalmente um desafio, mas afiliados consegue te ajudar nessa forma. A gente tem inúmeras parcerias, então, obviamente, alguns veículos vão ser mais concorridos, eles vão elevar o preço e o ad cost, inevitavelmente, na Black Friday, que é um momento que traz um desafio complementar, mas existem diversas possibilidades, né? Novamente, afiliados, ele permite uma expansão de oportunidades, né? De fato, trazer novos players, micro-influenciadores, nano-influenciadores, né? Obviamente, às vezes a gente pensa, qual que é o seu desafio? Brand awareness, não é? Venda? Cara, como que a gente encaixa isso? Então, a gente está aqui para construir uma estratégia que, de fato, seja funcional para o anunciante durante esse período. E eu comento muito com o anunciante que você pode fazer o seu mesmo ROI na Black Friday, mas otimize ele. Exatamente. Quando você otimiza, você olha por verticais, você olha por categoria, você olha por usuário, você tem muito mais chance de aumentar e escalar o seu GMV e manter um ROI similar. Então, assim, por que não fazer isso? Porque quando você deixa no automático, o seu programa vai ser aquilo, com aquele GMV mais ou menos estimado, mas sem aquela alavancas de elasticidade que o canal é possível ter. E a gente vê isso na prática, anunciantes engajados, que tem um programa de afiliados mais maduro, que fazem esse tipo de análise, a gente vê incrementos e a gente está falando de crescimento de 3 dígitos, ano contra ano, sabe? Eu tenho até um case legal para compartilhar com vocês. Ele não é especificamente da Black Friday, mas ele vai ser replicado em Black Friday, que é um lançamento, um varejista, na verdade, uma indústria do setor de telefonia que fez um lançamento, que é o lançamento do ano deles, e ele fez um SKU, um cashback específico para um SKU só. E, se eu não me engano, foi 25%. Com isso, ele vendeu 103% a mais no mesmo dia em comparação do ano passado. Olha que beleza se fazer isso para alguma coisa que, de repente, sei lá, uma liquidação, Pois né? Troca de estoque, troca de... Exatamente. E eu tô falando disso de um dia só. Então, imagina quando a gente faz estrategicamente isso dentro dos 30 dias. Não, obviamente, todos os dias, mas sendo inteligente em trazer de acordo com o seu calendário, você vai trazer, com certeza, mais GMV incremental do que simplesmente deixar rodando no Always On. Mas eu acho que você falou a palavra, né? 2 palavras, na verdade. Você falou inteligência e você falou, deixa aí no piloto automático. Do piloto automático, Acho que quem não entendeu esse jogo tá fora, né? Ou tá ficando cada vez mais fora. Sim. Acho que do nosso lado a gente tenta sempre trazer de forma consultiva isso para o anunciante. Sempre quando temos essas conversas, eu gosto muito de trazer essas provocações, porque é fácil fazer o de sempre,
Mas o difícil é você realmente ser explorador, tentar coisa nova, trazer o problema para dentro de casa, falar para o Marcos e time, eu quero a ajuda de vocês, porque como que a gente vai escalar isso em conjunto? E acho que essa é a ideia do canal, otimizar cada vez mais de uma forma estratégica. Boa, e para sair do básico, para conhecer vocês, qual o caminho melhor? Olha, se vocês quiserem, podem conversar comigo no meu LinkedIn, é Heloísa de Sanches. Eu fico à vontade para conversar, trazer, explorar ideias. Acho que esse papo eu gosto muito. É algo que a gente aprende diariamente. Então, hoje eu posso aprender algo novo que eu nunca fiz. E vai aplicar para o cliente. Com certeza. Aplicar para o cliente, trazer para o Marcos, trazer para o time dele, trazer para o meu time. Então, faz muito sentido. Com certeza, se quiserem entrar em contato comigo no LinkedIn, vai ser um prazer. Exato. Eu também tô no LinkedIn, Marcos Souza. Se procurar Marcos Souza Ewing, você vai me encontrar. A gente sempre coloca o link Ewing, do LinkedIn aqui embaixo. Então perfeito, tá tudo aqui. maravilha. Mas também convido as pessoas a acessarem o nosso site, né? ewing.com/br. Lá vocês conseguem acessar o formulário. O nosso time vai entrar em contato com vocês para entender os desafios, propor soluções e entregar a melhor Black Friday possível. Perfeito. Então, para entender mais sobre afiliados, sobre Black Friday, sobre cupom, sobre cashback, tá aí o caminho dado. Bom, pessoal, foi ótima a conversa, acho que aprendi bastante. Marcos Souza, diretor de desenvolvimento de parcerias da Ewin, Heloísa de Santos, Team Leader Accounts da Ewin. Prazer ter vocês aqui. Obrigado. É um prazer. Muito obrigado. obrigada, Igor. Valeu, Joia, valeu, pelo gente. convite, gente. Bom, espero que vocês também tenham gostado da conversa e semana que vem tem mais. Valeu, gente.